como a lesbianidade também extrapola nossas relações afetivas, sexuais, privadas. Ela não diz só sobre isso, né? E aí a gente pode pensar como ela diz sobre nossas relações com mulheres de maneira geral, sobre como nós nos posicionamos no mundo e como politizar essa relação nos leva a pensar em outras questões que vão de encontro, enfim, à subserviência, à rivalidade feminina e lugares em que mulheres são historicamente empurradas. Então, acho que pensar e politizar nossas sexualidades, tanto pensar politicamente as sexualidades hegemônicas, né, a heterossexualidade, quanto pensar e politizar as sexualidades que estão à margem, e aí, de maneira especial, a lesbianidade, faz também com que a gente também possa ir por um caminho de retirar de um campo liberal esse lugar da orientação sexual como uma opção isolada, uma identidade desligada de questões estruturais. Como essas sexualidades também sustentam outras questões estruturais. A lesbianidade é tida como esse lugar de disfunção, principalmente porque ela ameaça uma norma, né? Ela ameaça instituições importantes e normativas, se a gente for parar para pensar como, enfim, o lugar da igreja, da família, e aí podemos dizer, inclusive, o lugar do Estado, né? A heterossexualidade não parte de um lugar apenas de gosto ou de orientação sexual, mas a gente pode problematizar a heterossexualidade compulsória, inscrita numa cultura, num sistema de opressões mesmo, e que existem várias instituições comprometidas, inclusive, com a perpetuação da heterossexualidade, que se beneficiam dela, né, como um sistema de opressões, assim. E aí, acho que uma discussão cara para nós seria pensar como a heterossexualidade compulsória acaba por servir também o capitalismo, mantendo mulheres numa lógica de subserviência, de reprodução e produção, sem o qual muitos dos sistemas ligados ao capitalismo não funcionariam. Muitas vezes a pauta, por exemplo, da classe se colocou acima de outras pautas como do gênero, da sexualidade, da raça, que foram tidas como secundárias, como eixos à parte e não como integrantes de um sistema de dominação que tem muitos braços e que nos atinge de várias formas. A opressão e o território, elas estão ligadas, né? Que o corpo também é um território, né? E que ele também pode ser explorado, colonizado, enfim. Da negação do território, né? Para nós, assim. E de como é impossível, né? A gente... É negado mesmo, né? Ou você traçar, construir laços de pertencimento com o lugar onde você pertence, assim. E a negação dessa autodeterminação em algum espaço. Quando isso cruza com a questão racial, né? Por exemplo, que já carrega uma negação de direito à terra, né? Então, isso torna-se insustentável, né? Então, finge que você não é o que você é, né? Adquire uma outra identidade para tentar viver, enfim, dentro, para você poder ter alguma coisa daquele território do qual você pertence, né? Você tem que negar totalmente o seu erótico, né? Que daí é uma outra palavra que também colocada pela Audre Lorde nos textos, né? E que a gente entende, assim, pela aquela capacidade mais profunda do sentir de trocar, assim, né? E aonde está a nossa potência, assim, e potência de luta também, né? Então, se você tem isso negado para a pessoa, para ela poder se encaixar em um determinado espaço, você está roubando uma parte daquela pessoa e roubando uma coisa do que aquela pessoa é, né? Então, você tem esse lugar incerto e negado na sociedade, porque você também não se encaixa naquele trabalho reprodutivo, né? E ao mesmo tempo você é afastada dos trabalhos produtivos, levadas para os trabalhos produtivos precarizados, né? É muito comum você se encontrar com muitas mulheres lésbicas que não performam feminilidade em call centers, por exemplo, porque é um local onde você não vai ser vista, né? A política pública, né, ela normalmente vir depois de uma movimentação e de uma resistência, né, e não ela vai causar a transformação. Pensando nesses locais de resistência, né, e que vão nesse sentido de existir e de continuar vivendo e com dignidade, né, e também lutam por políticas públicas, né, são as casas de acolhimento, né. Você tem acolhimento psicológico, saúde, você tem, enfim, diversas maneiras, né, de você fortalecer essas pessoas
e de juntos fazer um coletivo que tem autonomia, autogestão, que tem autofinanciamento, que são princípios muito caros pro anarquismo, assim, que a gente defende e que tem tudo a ver com a luta das casas de acolhimento, né? E aí pensando as políticas públicas, como elas não aparecem de graça, né? Elas são frutos de processos de organização, de lutas constantes, mas como elas, pensando principalmente a sexualidade, muitas vezes aparecem como o único caminho para conquista, garantia de direitos e tal, mas há uma fragilidade muito grande das políticas públicas, né? Primeiro que elas já não abarcam nossas vivências e nossas necessidades de maneira geral, assim, principalmente pensando as mulheres lésbicas, e aí se a gente for pensar a saúde, enfim, principalmente, e outras questões, o trabalho, e a fragilidade pensando no sentido de que muitas delas podem se desmanchar do nada, assim, com uma mudança de governo, como é o cenário que a gente está vendo agora, né?